Então, eu tenho 25 anos. Nasci no dia 15 de outubro de 1998. Balança. Eu nasci em Santarém, sou scalabitana, mas eu vivi toda a minha vida no Cartaz. Toda a minha vida, exceto quando fui para a faculdade, que fui viver para as Caldas da Rainha. Criança, então, ok, criança é tipo a melhor altura da vida, tipo, sem dúvida. Óbvio que não tinha esta noção quando era miúda, mas eu hoje em dia, se pudesse passar uns dias nessa altura, eu dava tudo para passar uns dias nessa altura. A minha infância foi muito boa, tipo, eu tive alguns problemas na escola quando era miúda, porque eu era uma menina muito gordinha, então tinha sempre aquelas pessoas que davam, e depois era muito Maria Rapazona quando era miúda, então havia todo aqui um mix de coisas que eram propícias para algum bullying, mas no que toca à minha família era excelente. Os meus pais foram casados quase a minha infância toda, eu tinha uma família muito estável e eles sempre foram pais muito engraçados, então a minha infância foi toda muito boa. Eu hoje em dia já agarro a minha parte masculina com muito mais conforto do que há uns anos atrás, mas quando era miúda eu sou filha de uma mãe muito feminina. E pronto, ou seja, eu era muito oposto, eu era mais para o lado do meu pai, então, e depois eu gostava muito de desporto, então, e eu não queria saber, gostava muito de dar fato treino, porque era prático, porque era super tranquilo. Pronto, e havia sempre aquelas bocas de mas a tua mãe arranja-se tanto, é tão feminina e tu és tão Maria Rapaz. E depois ainda por cima eu era assim mais cheinha, como tinha dito. E pronto, então eu sinto que houve uma altura que até obriguei-me um bocadinho a ser mais feminina por causa dessa questão. Inclusive, quando eu tinha para uns 11, 12 anos, houve um pequeno boato na minha turma, que na altura era terrível, que eu se calhar poderia gostar de meninas, exatamente por eu ser tão Maria Rapaz. Então eu acho que me obriguei um bocadinho a soltar a minha parte feminina. Hoje em dia ela vem super naturalmente, só que a minha parte masculina também não desapareceu. Então acho que vivo muito bem entre estas duas coisas. Não, acho que não. A minha mãe e o meu pai sempre me deram muita liberdade. Eu sou filha única. Melhor, neste momento não sou filha única, tenho uma irmã da parte do meu pai, mas nós temos muitos anos de diferença, são 20 anos de diferença. Sim, sou mãe praticamente. Mas os meus pais sempre depositaram uma confiança muito grande desde que eu a acariciasse e tomasse conta dela. Se alguma vez saísse da confiança dos meus pais, eu saberia que não a teria de volta. Então, mas não, nunca fui privada de nada. Eu sempre saí com os meus amigos, tinha uma hora estabelecida para voltar, mas sempre saí com os meus amigos, sempre vesti o que quis e o que me apeteceu. Os meus pais foram pais muito novos, muito novos. Meu pai tinha 23 e a minha mãe tinha 24, ou seja, mais novos do que eu sou agora. E eles eram um casal, eu acho que era um casal muito modelo, estás a ver, quando eu era miúda. Depois, entanto, a coisa acabou por não correr tão bem, os meus pais divorciaram-se, o meu pai passou 10 anos na Austrália a viver. Eu vivi com a minha mãe 6 anos, até ir para a faculdade, e hoje em dia vivo com os meus avós. E com a separação dos meus pais e com o meu pai ter ido para o estrangeiro e a minha mãe ter ficado solteira há muito tempo comigo, houve aqui uma intimidade que foi criada para além do pai e filha e do meio e filha, porque eles precisavam de um suporte diferente, percebes, da minha parte. Então, sim, acabei por criar uma relação muito de amizade com os meus pais. Há um respeito e um amor muito grande pelos meus avós, porque os meus avós acabaram por... Os pais do meu pai acabaram por ser o meu casal de referência, porque com o divórcio dos meus pais, ou seja, aquela típica ideia do lar, do homem e da mulher e essas coisas assim, acabou por ser os meus avós, porque os meus pais eram divorciados, portanto, apesar de serem os meus pais e eu encontro amor e conforto nos dois, a ideia de lar passou a ser a casa dos meus avós. E a minha avó Maria, que é a mãe da minha mãe, ela faleceu lá há 2 anos, mas ela era fenomenal. A minha avó era a mulher mais querida, mais doce que eu conheci da minha vida. Se me falares de família, imagina, o que me vem à cabeça quando tu falas de família, primeiro é a imagem da minha família, no geral, e depois família, eu acho que independentemente da sua forma, eu acho que família é aquilo que te traz segurança. Ou seja, eu acho que nós devemos arriscar o que temos para arriscar na vida e para concretizar o que nós queremos. Mas é sempre incrível saber que temos um sítio para voltar caso as coisas corram mal. E eu acho que a família deve ser sempre esse sítio de acolhimento para nós voltarmos. E aí está, independentemente da sua forma, se tu encontras isso em alguém, mesmo que se calhar não sejam parentes, sejam
seja em amigos, seja se calhar em parentes mais afastados, porque isso acontece, isso é família. É o meu sítio seguro. Sim. É o sítio que, se eu estiver chateada e se quiser gritar, eu sei que vão dar uma palmada nas costas e dizer: é isso, filha. Eu tive as minhas fases, não é? Imagina, eu tive uma ideia muito fixa na minha cabeça que eu queria ser bióloga, muito fixa, porque eu adoro o mundo animal. Isto eu acho que é uma curiosidade que muita gente não sabe, mas eu devorava tudo o que é conteúdo sobre animais, eu tinha essa... E tive isso durante muito tempo na minha cabeça. Foi por volta do meu 9º ano que eu decidi que queria ir para artes visuais e honestamente não sei bem o que é que me deu na cabeça. Eu só sei que percebi, não, eu sou boa nisto, eu quero fazer isto e vejo-me a fazer isto. Eu era aquela criança que todos os concursos de ilustração, desenho, eu ganhava todos, tipo, desde miúda, percebes? Portanto, foi isso eu já sabia. O meu grande medo, e acabou por ser o medo da minha família também, foi o futuro. Que eu acho que é o medo de toda a gente que vai para a área artística, que é o futuro. Mas eu depois, com o tempo, sabes, e com a entrada na área artística, eu percebi que eu não queria só ir para a arte. A minha vida no geral era arte, eu sou uma pessoa muito visual. A mentalidade normalmente das pessoas que estudam e vivem na área artística bate muito certo com a minha. Nós temos os mesmos pensamentos, ou pelo menos parecidos, em relação à sociedade, a nível político, a nível social, ou seja, eu em arte sempre percebi, ok, esta comunidade, eu revejo-me nesta comunidade, para mim faz muito sentido estar aqui, não quer dizer que a gente não se dê com outras, não é essa a questão, mas, e depois quando entrei, a ideia porque eu entrei com uns 16 anos para artes visuais, a ideia da somos rebeldes e a rebeldia e vestirmos assim e fazermos de outra maneira. Eu fui viver para Sydney com o meu pai durante 6 meses, vivi e trabalhei lá. Trabalhei na restauração, vivi na comunidade portuguesa, o que eu acho que não é uma coisa tão normal quanto isso. Nós já ouvimos falar da malta que vai para Erasmus e assim, mas eu vivi mesmo na comunidade portuguesa na Austrália. Nós temos uma cidade na Austrália só de portugueses, basicamente, é muito giro, que é Petersham. Imagina, é uma experiência cultural incrível e eu acho que, pessoalmente, eu acho que tu sentes muito mais o teu país quando estás fora do que quando estás cá dentro. Quando estás cá dentro, tudo é mau. Tudo é mau ou é tudo muito perto do mal, percebes? Quando tu estás lá fora é tudo ótimo. Apesar de tu apreciares muito o país onde estás e viveres muito a cultura, sendo que a Austrália não é um país assim incrível a nível cultural, porque é um país muito novo, percebes? É um país com uma imigração estonteante. A gente hoje em dia fala que Portugal está cheio de imigrantes, se algum português fosse a Sydney aqui a ver o que é a imigração, porque nós não temos a noção do que é australiano, o que é que não é australiano lá. Entramos num autocarro e tu ouves 5, 6 línguas a serem faladas ao mesmo tempo, portanto é uma mistura cultural enormíssima e eu acho que é isso que dá beleza ao país. Eu sempre fui aquela miúda que tinha o sonho de Lisboa, sabes, aquela small town girl? Pronto, eu sou essa small town girl com o sonho da capital. Acontece muita coisa aqui e depois aí está, uma pessoa que gosta de arte e de cultura, tu gostas de estar nos pináculos, na fonte da cultura no teu país, e a fonte da cultura em Portugal acaba por ser muito Lisboa e Porto, acaba sempre por fluir muito nestes dois sítios. Então, pronto, eu apanhei uma desilusão gigantesca porque não vim estudar para Lisboa, acabei por ir estudar para as Caldas da Rainha, o que adorei a experiência, hoje em dia não trocava a experiência que tive, mas aí está, sempre que posso venho e hoje em dia estou muitas vezes em Lisboa porque trabalho aqui, porque tenho colegas meus aqui, tenho sempre coisas para fazer aqui, mas o nível de... Eu acho que a malta que vive e nasce em cidades grandes não tem a noção da vantagem que leva em relação a um miúdo que nasce numa cidade pequena, principalmente pela acessibilidade que tem às coisas, percebes? Muito incerto, neste momento da minha vida, muito incerto. Gostava de viver do meu trabalho, unicamente, da questão artística. No entanto, eu também gostava muito de explorar áreas mais no sentido da comunicação. As redes sociais despertaram muito para essa questão. Então, gostaria de estar a fazer uma profissão que me permitisse ter uma vida minimamente confortável, mas que eu sentisse prazer por ela, que eu acho que isto é o que toda a gente gostaria, não é? Mas seria, e depois, para além disso, eu gostava muito, dentro de uns anos, constituir família. Eu vivo muita palavra saudade todos os dias da minha vida, sabes? Eu tive um pai imigrante e a saudade era uma coisa que era constante, porque não é... Mas o meu pai foi embora, eu ia fazer 13 e quando voltou a Portugal eu ia fazer 23. Portanto, eu tinha sempre a saudade sempre fez parte de mim e hoje em dia eu eu tenho um relacionamento à distância. Eu sou muito feliz com o parceiro que tenho, mas
tenho constantes saudades dele, não é? Porque aí está, porque é um relacionamento à Uma distância. distância muito grande. É continente e ilhas. Digamos assim, ele é açoriano, eu sou pronto, do Cartaz, não é? Sim, Sou daqui e ele tem a vida orientada dele lá, eu tenho a minha vida orientada aqui, nós estamos a tentar arranjar aqui um meio termo para conseguirmos estar juntos e, epá, já estamos há um ano a fazer viagens para lá e para cá, mas tem estado a correr tudo bem, imagina, se não tivesse a correr tudo bem nem valeria o esforço que nós fazemos, mas vale. Tu pagas um preço um bocadinho alto por viver as coisas muito intensamente, mas depois quando corre bem tu também sentes de uma maneira que não é normal e que é muito boa. Então, eu sou uma pessoa que eu não me importo nada de quando tenho de sofrer e quando tenho de sentir saudades. Porque eu sei que quando sou feliz, eu sou muito feliz, percebes? Então, E agora estás muito feliz. agora estou muito feliz. E intensa. Sempre intensa. É isso. Obrigado. Correu bem?